Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Glória a Deus por mais um dia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse devocional é o devocional do dia 4 de julho de 2026. Ontem eu não tive tempo de jeito nenhum de fazer, mas vamos fazer agora e à tarde eu faço do dia 5. Hoje nós estamos aprendendo um pouco no Salmo de número 73. Esse salmo é importantíssimo. É um salmo de Asaf. Asaf e o nosso devocional, ele tem como título a verdadeira liberdade. É muito interessante que Asaf, ele escreve esse salmo numa situação que ele aborda a crise da fé que foi gerada no seu coração, porque ele começou a olhar os ímpios prosperarem, os maus pareciam que não tinham crises, que tinham saúde, que tinham tudo. E ele, olhando para esses ímpios, ele começou a sentir inveja no seu coração. Isso mesmo, inveja. Começou a sentir inveja. E quando ele começou a sentir essa inveja, a inveja o cegou. E ele se afastou da presença de Deus. Mas quando ele entrou no templo, essa presença foi restaurada. E ele, com isso, a presença de Deus também restaurou a sua perspectiva. Nós ficamos com a nossa perspectiva contrária quando nós perdemos a essência da presença. É a presença de Deus que nos orienta, é a presença de Deus que nos dá senso de realidade. É a presença de Deus que faz nós percebermos que nós somos o povo mais amado da terra, que nós temos um Deus que peleja por nós e que não importa se o ímpio prospera ou se alguém tem mais do que nós, o que é importante é que a presença de Deus satisfaz a nossa alma. Se a gente fosse dividir esse salmo, a gente dividiria, dava para dividir ele em muitas partes, mas eu dividi ele aqui em 3 partes. Primeiro, o dilema e a crise de Asaf. Ele começa o salmo dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Porém, a partir do versículo de número 2, ele começa a viver esse dilema, essa crise existencial dele. E vai do versículo 2 até o 14. E ele começa a olhar e ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram. E quase faltou pouco para que eu me desviasse do caminho. Por quê? Aí ele começa a explicar, porque ele viveu um dilema. Ele começou a observar os ímpios, ele viu que os perversos, os maus, eles não têm preocupação, eles não precisam se levantar cedo. O seu corpo é sadio, eles quase não têm doença, porque eles têm planos de saúde, eles conseguem se tratarem melhor, eles têm condições de fazerem exames preventivos e tomarem remédio. Então, tudo isso ele vai listando. Isso foi gerando uma crise no coração de Asaf. Asaf quase perde a fé ao comparar a sua vida com a vida dos arrogantes. Ele disse: eles falam contra todos, inclusive contra Deus, e não acontece nada com eles. Enquanto qual é o meu pagamento por ser justo? Ele diz: o que eu estou ganhando por ser fiel? O que eu estou ganhando por fazer tudo certo? Por não humilhar ninguém, por fazer tudo correto. E Asaf começa a viver essa crise existencial terrível. E ele começa a olhar para esses arrogantes, para esses ímpios, e ele começa a ter inveja. Ele diz: eles têm uma vida boa, a minha vida é difícil, a minha vida é juntando moedas para pagar as minhas contas. Então é difícil enquanto eles têm uma vida boa. Eu que sirvo a Deus vivo passando por lutas, por tribulações. Eles que não servem, que usam a sua boca para difamar, difama o pobre, difama as pessoas, difama até o próprio Deus, e não acontece nada com eles. Asaf começa a viver uma crise existencial. Aí no versículo de número 15 até o 20, ele tem uma revelação no santuário. Quando ele entra na casa de Deus, quando ele entra no santuário, ele muda seu foco do mundo para o propósito de Deus. Ele, ao entrar no santuário, no versículo 15, ele diz: eu pensava sem falar em tais palavras, ele teria traído a geração do meu povo. Ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então, eu atinei para o fim deles. Então, eu percebi qual seria o fim deles. Depois que ele entra no santuário, sente novamente a presença de Deus, ele percebe algo que
o dinheiro não pode comprar, as posses não pode dar, viagens para todo mundo não podem oferecer. Ele percebe que a presença de Deus traz paz para o nosso coração, satisfaz a nossa alma de uma forma tão extraordinária, que nada nesta vida pode satisfazer, nem dinheiro, nem viagens, nem estudo, nem conhecimento, nada neste mundo pode ocupar aquilo que a presença de Deus traz à nossa vida. Então, quando Asaf entra ali, ele percebe. Quando ele entra dentro do santuário e começa a sentir a presença de Deus, ele percebe o seguinte, ele diz, não, o Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe a hora e o tempo para cada coisa. Eu posso estar sofrendo agora, mas eu tenho a presença que me ajuda. E no fim de todas as coisas, eu tenho o céu de glória que me espera. E o ímpio, aí ele começa a dizer, eles morrem de repente. E eles, além de morrerem de repente, com um amargor no seu coração, eles são embrutecidos e ignorantes. Eles se comportam como pessoas irracionais. Aí ele diz assim, e no fim, ainda não tem salvação. Então ele percebe isso. E quando ele percebe isso, ele volta novamente para o prumo. Aí tem a redenção e a confiança em Deus que são reveladas a partir do versículo 21 até o versículo de número 28. Aí no versículo 21 ele diz, quando o coração se me amargou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, mas tu me segurou com a tua mão direita. Ele reconhece que até quando ele quase se desvia, quando ele se tornou uma pessoa embrutecida pelas circunstâncias, ignorante por perceber e desejar o que os ímpios tinham, aí ele diz, mas tu, Senhor, me segurou com a tua mão direita. Tu, Senhor, todavia, estavas comigo. Apesar de tudo isso, o Senhor continuou com Asaf, continuou do lado dele. Ele disse, tu me seguras com a tua mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Depois, quando tudo passar e os dias findar, o Senhor ainda vai recebê-lo na sua glória. Então Asaf começa a reconhecer isso e ele começa a demonstrar a sua confiança em Deus e entender que a sua redenção está no Senhor. O salmista se arrepende do seu ressentimento e conclui que a segurança, que a alegria não está nas riquezas, não está nos bens, não está nas posses, mas na intimidade com o Senhor. Essa intimidade com o Senhor que faz toda a diferença na nossa vida. E Asaf reconhece isso. Aí ele diz uma frase que até está numa das canções do Trazendo a Arca. Ele diz, a quem tenho eu no céu, além de ti. E quem há na terra que eu queira mais que a ti. Estou arrependido, desesperado de amor. Depois que ele reconhece isso, ele diz, eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu reconheço que não há na terra. Ele diz isso no versículo de número 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro na terra em que eu me compraza mais do que em ti. Oh, glória a Deus, que nós possamos reconhecer isso, que o que nós temos é tão precioso que nada neste mundo pode comprar. Aí ele continua e ele vai dizendo, o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a fortaleza do meu coração. Ele é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, Senhor, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo, mas quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar os teus feitos, todos os teus feitos nessa terra. Que nós possamos fazer como Asaf, reconhecer que não há ninguém na terra que nós venhamos a querer mais do que o Senhor. E não há no céu quem eu queira mais que a ti. Senhor, Ele é maravilhoso na nossa vida. O Senhor é extraordinário. E é tudo o que nós precisamos para sermos bem-sucedidos. Asaf, ele expressou a sua fraqueza humana quando ele desejou o que os ímpios tinham. Seus pés quase escorregaram do caminho e ele quase se desviou.
da sua fé, da sua alegria, da sua salvação. Mas depois que ele começou a olhar essas coisas, ele viu que a vida não era justa realmente, mas ele entendeu que justo é o Senhor. E ele começou a adorar o Senhor. E ele fez uma avaliação sincera, como o ímpio no final é destruído. E então ele começou a louvar a Deus de todo o seu coração. Ele entendeu que a presença do Senhor é suficiente na nossa vida. Que salmo maravilhoso. Lê depois aí o Salmo 73, e em seguida lê o 74, que nós vamos de tardezinha fazer o devocional do Salmo 74, em nome de Jesus. E o nosso devocional, a verdadeira liberdade que Asaf encontrou quando entrou no santuário, nós diz assim a palavra de Deus em João capítulo 8, verso 36. Portanto, se pois o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. De fato, vocês serão livres. Nós só somos livres de verdade quando nós somos libertos por Jesus, o Filho de Deus, que tem o poder de nos libertar verdadeiramente. Glória a Deus. Bom dia, imaginar. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos para o nosso devocional. Muitas das limitações que enfrentamos são autoimpostas, ou seja, somos nós mesmos que criamos para nós. Nossa própria mente, ela freia as nossas ações por não acreditar que somos capazes, imaginando que não conseguiremos superar os obstáculos, determinadas coisas que surgirem no nosso caminho. Por isso, é necessário reconhecer onde e por qual motivo nós temos sabotado a nós mesmos. Muitas vezes estamos dando ouvidos a mentiras, a críticas ou até traumas do passado, permitindo que isso paralise o nosso presente. Precisamos entender que Jesus, ele tem o poder e a capacidade de nos libertar de tudo, de traumas, de críticas, de qualquer coisa que venha nos paralisar. Precisamos entender isso. A reflexão, ela é essencial. A quem você tem dado ouvidos? Quem você tem ouvido? As vozes da sua mente, ou as vozes das pessoas, ou a voz de Deus, que diz que você pode todas as coisas nele? Que pensamentos têm dominado sua mente e paralisado você para crescer na graça e no conhecimento de Deus? Para termos a mente verdadeira livre, é fundamental substituir as mentiras que internalizamos dentro de nós, por meio das verdades que o nosso Deus, o nosso Pai, determinou sobre nós. São muitas pessoas que não sabem como fazer isso. Talvez você esteja entre essas pessoas que não sabem como fazer isso. A gente precisa entender que Deus pode todas as coisas. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisamos ter o entendimento que Asaf teve ao entrar no santuário. Quando ele entrou na presença, ele entendeu que a presença de Deus o livrava de todo medo, de todo temor, de toda doença, de tudo que o paralisava de alguma maneira. Deus era poderoso para fazer isso na vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Aí o autor do Café com Deus Pai, ele diz assim: em grande parte da minha vida, acreditei na mentira de que jamais teria uma família, com base na realidade que eu vivi na minha infância. No entanto, em Cristo, essas mentiras foram transformadas por verdades libertadoras. E essa é a resposta que talvez você há tanto tempo procura. Deixa eu te dizer, Jesus, ele é a resposta. Jesus, ele pode todas as coisas. Ele pode transformar e mudar por completo a sua vida, a sua história, lhe dar uma nova direção. No texto que nós lemos hoje, isso fica bem claro. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, de fato, você será livre. E não é livre só do pecado. É livre de traumas, é livre de dores, é livre de sofrimento, é livre do que as críticas fizeram com você, é livre das calúnias que lhe paralisaram de uma certa forma, é livre de todas essas coisas. Essas coisas você vai lembrar, mas não vai mais sentir dor, porque o Senhor vai lhe libertar de todas essas coisas. Talvez a sua vida se encontre paralisada em alguma área. Talvez você esteja parado em algo que o Senhor mandou você fazer e você ainda não conseguiu. Por quê? Porque você tem acreditado nas mentiras a seu respeito.
Talvez o inimigo tenha dito, você não consegue, você não é capaz, você é pequeno, você é isso, você é aquilo. Não acredite nas mentiras do inimigo. Acredite no que Deus diz sobre você. E Deus diz sobre você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus diz sobre você que você é filho amado do Pai. Deus diz sobre você que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Glória a Deus! Hoje, talvez algumas coisas tenham impossibilitado você a sonhar e a realizar. E tem lhe paralisado, mas hoje o Senhor Jesus convida você a entregar completamente a sua vida a Ele, sem reservas. Deixa Ele dirigir esse carro. Entrega a direção para Ele. Deixa Ele conduzir pelos seus caminhos, pela sua vontade, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus. Entrega tudo a Jesus, pois nele você será liberto dos traumas e das mentiras que têm afetado sua vida. Ele tem liberdade, Ele tem amor, Ele tem paz e Ele tem grandes propósitos para você e para a sua família. Não perca mais tempo. Tome essa decisão e seja verdadeiramente livre pelo Senhor. É verdade, irmã Dinara, não importa qual a resposta, Jesus, Ele tem qual a pergunta, Jesus é a resposta. Desse jeito, glória a Deus. A frase do nosso devocional do dia 4 de julho de 2026 é: as mentiras o paralisam, enquanto as verdades de Deus o libertam. É a verdade de Deus, é a sua palavra. A verdade é essa palavra. Leia, absorva, compartilhe, encha seu coração com essa palavra e você vai ver, e você vai viver o melhor de Deus, porque Ele tem para você nessa terra. A palavra de hoje é liberdade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Asaf foi liberto de todas as amarras das suas crises existenciais, dos seus dilemas, quando ele entrou na presença do Senhor. Começou a sentir essa presença maravilhosa. Ele foi liberto de tudo que o prendia. Hoje, Jesus quer libertar você. Entregue sua vida a Ele sem reservas e deixa Ele fazer na tua vida o que só Ele pode fazer. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Concluímos mais um devocional para a glória do nome do Senhor. E à tardinha, nós vamos fazer o devocional do dia 5 de hoje. O ponto de partida é o devocional de hoje. Nós estamos fazendo agora o de ontem, porque ontem eu não tive condições de fazer de jeito nenhum, não tive tempo. À noite a gente foi ministrar no encontro de casais. Chegamos mais de 11 horas em casa, quase 11h30. E a gente ainda tinha muita coisa em casa para fazer. Estava muito tarde para fazer. Mas nós fizemos agora, para a glória do nome do Senhor. E à tardinha, a gente faz o segundo devocional, que é o de hoje, dia 5 de julho. Amém, meus irmãos? Deixa eu orar por você, para nós concluirmos. Nós vamos já ali para o culto, que o nosso culto hoje é pela manhã. Glória a Deus, vamos orar. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Quero agradecer, Senhor, porque tu nos lembra que se tu nos libertares, verdadeiramente seremos livres, Senhor. Não deixa que em nós exista nenhuma amarra, que todas as amarras e correntes sejam quebradas pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, o Filho amado de Deus, que vive e reina para sempre. Fica conosco, Senhor, e nos abençoa nesse dia em tudo que nós necessitamos. Abençoa, Senhor, todos que vão assistir esse vídeo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e seu ministério, em nome de Jesus. Paz do Senhor.